Seria melhor aquele, talvez. Trazer ele para cá. Você consegue? Um pouquinho de galardões a mais para o Daniel, para o Douglas. Opa! Foi muito. Tá ótimo, muito obrigado. Vamos orar, meus irmãos? Pai, neste momento tão especial do nosso culto, eu quero pedir que o Senhor esteja agindo no nosso corpo físico, porque esse calor pode nos atrapalhar, a nossa comunhão, a nossa meditação nessa noite, principalmente a mim, Senhor, que o Senhor me sustente aqui, fisicamente, mentalmente, que o Senhor esteja me usando, Pai, como um instrumento Teu. Por mim mesmo, Pai, eu não poderia estar aqui, o Senhor conhece a minha vida, mas eu me coloco agora como um instrumento Teu, nas mãos do Espírito Santo, para ser usado por Ti, Pai. Peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor me capacite, que o Senhor me oriente, Pai. Peço que o Senhor esteja com todos os irmãos aqui também, para que esqueçamos um pouquinho desse calor e possamos meditar na Tua palavra nesta noite. Abençoe também aqueles que estão nos vendo pela internet, que eles também possam receber a mensagem de forma limpa e que eles possam compreender e receber sem nenhum problema tecnológico para atrapalhar, Pai. Pedimos agora, nesse momento, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos ensine neste final de tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós estamos falando de água e é para torturar um pouquinho vocês, né? Creio que ninguém aqui passou por uma situação dessas. Alguém já passou aqui? Ter que buscar água com cântaro? Eu acho que não, né? Muito menos... Falhou. Muito menos nessa situação. Vocês estão preparados? Estamos quase lá, né? Cantareira já secou. Mas eu acredito que ninguém passou por isso. Muito pelo contrário. Quando você abre uma torneira e dela sempre sai aquela água potável, aquela água branquinha, você nunca ou quase nunca pensa como que essa água chegou até ali. O que tem por trás disso? Né? Talvez isso seja uma coisa assim tão natural, mais ou menos quando a gente aperta o acendedor, e acendedor é o nome que o rapaz que fez a reforma lá de casa chama. Eu chamava de interruptor até então, mas ele me mandou comprar o acendedor. Então, quando você aperta o acendedor, acende a luz. E quando você aperta de novo, apaga a luz. Mas você não fica pensando, o que tem por trás de tudo isso? Né? Quem é um pouquinho mais antigo aqui, lembra de um seriado que tinha na televisão? Não é do meu tempo, porque meu pai, esse seriado foi até 70, meu pai comprou televisão em 71. E eu acabei, lógico, no Brasil repete muitas coisas, a gente acaba conhecendo, né? Mas tinha um seriado que lá nos Estados Unidos chamava Get Smart, que aqui no Brasil era o Agente 86. Quem se lembra do Agente 86? O Agente 86 tinha o sapatofone. Vocês lembram do sapatofone? E o sapatofone era uma coisa ficção científica. Só que eu posso dizer aqui que 99% das pessoas que estão aqui neste culto, nessa noite, têm um sapatofone que nós chamamos de celular. Não é verdade? E você nunca parou para pensar na tecnologia que está por trás desse aparelhinho, né? Como que é incrível esse aparelhinho que transformou até a forma como nós nos relacionamos.
Hoje nós vamos nos restaurantes e as pessoas não estão mais conversando entre elas, elas estão digitando ali um monte de coisa que ninguém sabe o que é. Mas voltemos para a água. E nós negligenciamos o uso da água, né? A torneira despejando a água parece uma coisa infinita. Parece que isso nunca vai acabar. Ou melhor, parecia. Porque muitas vezes agora nós estamos abrindo a torneira e ela não vem, né? Então, aquela coisa do ser humano de dar valor quando perde. A gente costuma passar muito por essa situação, a gente dá valor quando perde. Ou é preciso ter uma crise, como a que nós estamos vivendo hoje, para que as pessoas se conscientizem, e o governo, por que não, né, em mudar a forma de agir, de pensar, e mudar as atitudes em relação à água. E, fazendo uma analogia, como que você está vivendo o Evangelho? Será que o Evangelho na sua vida se tornou uma coisa tão rotineira que você não tem mais dado o devido valor? Sim, você não pode viver sem ele, assim como nós também não vivemos sem a água. Então, o que você faz? Uma vez por semana, você vem à igreja, bebe dessa água espiritual, vai embora, e aí? Como é que fica? Né? Então, será que, às vezes, nós não precisamos passar também por uma crise espiritual, talvez uma crise espiritual desta água, né, para que a gente possa pensar um pouquinho em como nós temos que agir e proceder na nossa vida? Será que os poços do Evangelho não estão secando com tudo isso que está acontecendo no mundo, né? Será que nós estamos sabendo usar desse Evangelho de uma maneira racional? E você está preparado para uma seca espiritual? Talvez por uma perseguição? Nós ainda estamos com as nossas portas abertas, mas até quando? Somos perseguidos, sim. Estamos sendo perseguidos. Mas você sabia que 70% do nosso planeta, a superfície do nosso planeta, é coberta com água? E assim como 70% do nosso planeta, a superfície do nosso planeta é coberta por água, o nosso corpo também representa 70% de água dentro do nosso peso. Então, assim como eu e o Timóteo, né, que pesamos 100 quilos mais ou menos, 70 quilos é de água, né, Timóteo? Ele não, mas eu sim, né? E estima-se, então, que uma pessoa pode ficar até 40 dias sem comer. Dr. Anderson me ajuda aqui. Porém, é muito difícil que ela consiga sobreviver por mais de 3 dias. Alguns dizem 3 dias, outros uma semana, mas é muito difícil você viver sem água. A falta de água no organismo reduz o volume de sangue, provoca perda de coordenação motora, desmaios, cãibras. Existe uma estimativa da ONU de que anualmente 5 milhões de pessoas no mundo, 5 milhões de pessoas no mundo morram em decorrência de enfermidades causadas por água contaminada. Os especialistas dizem que todas as pessoas necessitam beber de 2 a 3 litros de água por dia. Eu fiz uma conta rápida aqui, pegando pelo menor valor, 2 litros. E eu cheguei à surpreendente soma de que eu já bebi na minha vida cerca de 40 mil litros de água. Faça você depois a sua continha aí. Bom, se o nosso planeta tem tanta água, como que então nós podemos dizer que ela é escassa? Acontece, meus irmãos, que de toda essa água que nós temos na Terra, 97% dessa água são as águas do mar, ou seja, água salgada. Portanto,
esta água é imprópria para consumo e não dá para ser usada pela indústria também. Assim, sobra apenas 3% de água doce. Só que não para por aí. Desses 3% de água doce, um pouquinho mais da metade é água congelada, que estão nos polos. E um pouco menos, 1,243, é de água subterrânea, que é de difícil acesso. Ou seja, sobra apenas 0,007% de água fácil de aproveitamento. E essa água, ela está sendo poluída, ela está sendo desperdiçada pela humanidade. Eles dizem que metade dos rios do mundo já estão poluídos por esgotos, agrotóxicos ou lixo industrial. Eu não tirei esses dados da Wikipedia, senão eu ia levar uma bronca muito forte aqui. Então, eu estou pondo a fonte, não sei se vocês estão vendo aqui, do Serviço Geológico do Brasil, Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que é um órgão do governo, tá bom? Tem gente aqui que tem aversão à Wikipedia, então tomei o devido cuidado, certo? Muito bem. Vocês perceberam que nós estamos falando bastante de água essa noite. Então, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 4 do Evangelho de João. Capítulo 4 do Evangelho de João. Nós vamos ler esse capítulo. Verso 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus estava de passagem da Judéia para a Galiléia. Por que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria? Porque era o caminho mais curto. Mas não era o caminho mais comum. Porque, como nós já sabemos, e o texto depois vai nos dizer, os judeus não se relacionavam com os samaritanos. Mas Jesus sabia que ele tinha uma missão muito especial naquele local. Algo que ninguém imaginava. Verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. Eu vejo nesse texto um dos grandes mistérios para mim, uma das coisas mais difíceis de entender, que é sobre a humanidade de Jesus, né? Eu não consigo entender como que o Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como que ele se limita a um corpo humano e fica cansado. Isso já gerou milhões de discussões e eu não sei como que é isso. Eu somente creio que para Deus nada é impossível, como o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 19, 26. E era quase meio-dia, hora sexta. Jesus estava cansado e com sede, como qualquer ser humano que havia andado um bocado debaixo do sol escaldante. Quem viu o Facebook agora há pouco, viu a Meire reclamando que estava na estrada, um sol escaldante, mas provavelmente ela estava dentro do carro, mas provavelmente com ar-condicionado ligado e com a estrada asfaltadinha, bem bonitinha ali, né, Meire? Imagina o Senhor Jesus e os discípulos andando debaixo daquele sol. E versículo 6, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta.
Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Vejam vocês, meus irmãos, que interessante. O Senhor Jesus não faz acepção de pessoas. A mulher ficou surpresa com o pedido daquele homem, um homem desconhecido, um judeu. Mas ali tinha um judeu que reconhecia que ela existia. Ela, uma mulher humilde, uma mulher samaritana, que era ignorada e desprezada pela maioria dos homens judeus. Tinha alguma coisa diferente nesse homem. Tinha algo diferente. E Jesus não faz acepção de pessoas. Nós fazemos. Aqui eu vejo um exemplo fantástico do Senhor Jesus, quando Ele diz: não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. João 12:47. Você já parou para pensar nisso? Não vim para julgar o mundo, mas vim para salvá-lo. Jesus não está preocupado com o tamanho do seu pecado. Ele não está preocupado com o tamanho do pecado do homem, com a gravidade do pecado. Pecado, pecadinho, pecadão. Não! Jesus está preocupado em libertar o homem da escravidão do pecado. Isso para mim é um tapa na minha cara enorme. Porque às vezes eu acho que tem gente que não merece. Não merece que preguemos o Evangelho, não merecem ser salvos. Fulano merece ir para o inferno. Está vendo aquele ali? Estuprou. Tem que morrer, tem que ir para o inferno. E eu fico impressionado, meus irmãos, com o tamanho da misericórdia de Deus. Porque Deus levanta pessoas para evangelizar nas cadeias, assassinos, ladrões. Deus levanta pessoas para evangelizar travestis e prostitutas nas ruas. João Bocas da vida, que vão trabalhar e evangelizar na Cracolândia. Um dia ele levantou alguém para falar do evangelho para você. Um dia ele teve misericórdia de mim. Ele teve misericórdia de você. Aliás, por falar em misericórdia, quem esteve aqui na última reunião de oração do ano de 2014, pôde ouvir o testemunho de um irmão que nos emocionou demais, quando ele afirmou que nós não sabemos o que é misericórdia. Nós precisamos aprender o que é misericórdia. E é verdade, porque a primeira coisa que nós fazemos é julgar e condenar as pessoas. É claro, meus irmãos, que a Bíblia fala de disciplina, o apóstolo Paulo puxa a orelha dos corintianos lá. Mas o objetivo ali não é condenar, é levar ao arrependimento. Mas nós nos condenamos, nós julgamos. Nós somos muito bons, né? Nós somos perfeitos, nós não erramos nunca. Por isso nós podemos julgar e condenar os outros. Mas que bom que Jesus não é assim, não é verdade? Aquele que é perfeito se fez imperfeito por misericórdia de mim e de você. E Ele não veio para me julgar, Ele não veio para te julgar, mas Ele veio para nos salvar. Aquela mulher tinha vários problemas. Nós não sabemos a história, como que era aquela coisa, o que aconteceu com aqueles maridos. Não era comum uma mulher ter 5 maridos e estar atualmente vivendo com um que nem era seu marido. Mas isso não importava para Jesus. Assim como Ele não se importou com os pecados daquela mulher adúltera que foi levada para Ele na praia, assim como Ele não se importou com aquele companheiro de cruz, aquele ladrão que estava lá sendo condenado porque havia cometido, sim, erros e delitos. Na verdade, Jesus se importou, sim.
mas ele se importou de uma forma diferente. Ele se importou com graça e misericórdia. Porque Jesus Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aqui eu me lembro das palavras do Ion. Qual é o tamanho do seu pecado? Eu creio que não existe tamanho de pecado. Para Deus, todos os pecados são pecados e não existe essa coisa de pecadinho ou pecadão. Mas não existe nenhum pecado que não tenha sido encravado naquela cruz. Não existe nenhum pecado de ninguém que o sangue derramado de Jesus naquela cruz não possa removê-lo. E a palavra de Deus nos diz que Jesus veio para salvar a todos os homens, e Ele não quer que nenhum se perca. E eu entendo que Ele deu liberdade ao homem para escolher o seu caminho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Como você tem agido, meu irmão, minha irmã, diante dos erros dos outros? Você tem exercido misericórdia, oferecido o amor de Jesus àqueles que pecam, que têm cometido erros, que passam por você? Ou a sua primeira atitude é julgar, apontar o dedo, condenar e simplesmente virar as costas? Então, meus queridos, ao invés de apontar o dedo e condenar aquela mulher, e olha que Jesus podia fazer isso perfeitamente. Ele tinha todo o poder e direito para fazer isso. Mas antes de qualquer condenação, Jesus oferece àquela mulher a salvação. Continuemos o texto. Versículo 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a conversa que se seguiu, meus irmãos, é um exemplo de como Jesus ensinava as pessoas com uma linguagem diferente. Quando ele pediu água, a mulher naturalmente pensou naquela água do poço. Ela tinha ido ao poço por causa de necessidade física, não espiritual. Mas Jesus estava direcionando a conversa com aquela mulher para assuntos espirituais. Se ela entendesse a dádiva de Deus, soubesse com quem ela estava falando, muito provavelmente ela estaria buscando de água espiritual e não material. Mas ela não estava pensando em coisas espirituais. Ela não entendeu o que Jesus lhe disse. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Não é assim que nós agimos quando falamos com o incrédulo? As pessoas, elas estão amarradas nas coisas espirituais. Muitas delas amarradas do seu religiosismo. A gente fala da água viva, a gente fala do amor de Jesus, mas as pessoas não entendem. A Andréia hoje falou aqui na escola dominical, quando a gente está falando algumas coisas, as pessoas não estão entendendo, elas estão entendendo completamente diferente daquilo que você está falando. Então, meus irmãos, é preciso o poder do Espírito Santo para convencer o homem do pecado e aceitar as coisas espirituais. E muitas vezes a gente desanima quando a gente vai falar de coisas espirituais e o nosso interlocutor não entende nada.
Mas não foi assim com Jesus. Jesus não desistiu. Ele continuou aquela conversa espiritual. Verso 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu te pergunto aqui essa noite, você tem sede de quê? Do que você tem sede? Você tem sede de amor? Você tem sede de segurança, reconhecimento? Você precisa ser reconhecida. Você tem sede de libertação. Você precisa se libertar de algum vício. Você tem necessidade de novas experiências. Estou cansado da minha vida. Você tem necessidade, você tem sede de poder. Você tem sede de riquezas. Você tem sede de que mais? Do que você tem sede? Nós lemos aqui essa noite, quando ansiou por Deus, o rei Davi disse: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele queria o Senhor mais do que tudo. A presença de Deus era alimento e era água para ele. Você, meu irmão, minha irmã, já teve essa sede de Deus? Às vezes nós não experimentamos até saber o que significa peregrinar no deserto dos nossos desejos e ficarmos sedentos. Nós agarramos as coisas que o mundo tem para nos oferecer, e aí nós descobrimos que aquilo nos deixa mais vazio ainda. Essa mulher provavelmente teria ido muitas vezes pegar água. E ela tomou daquela água, mas assim como nós, quando tomamos aquela água ali, normal, natural, daqui a pouquinho nós temos sede de novo. A sede volta. E nós até tentamos coisas diferentes, né? Nós substituímos a água por refrigerante, por suco, talvez uma aguinha com limão vai tirar essa sede. Nós criamos talvez coisas para saciar a nossa sede. Mas a nossa alma tem sede muito de coisas muito mais profundas. Nós temos sede de satisfação, nós temos sede de realização, nós temos sede de eternidade, nós temos sede de coisas profundas. E nós vamos nos preenchendo com essas coisas momentâneas, com essas coisas desse mundo. Nós vamos saciando a nossa sede com aquilo que, na verdade, cria um buraco muito maior dentro de nós. E nós ficamos com aquela sensação de mais sede ainda. Nós também lemos aqui no Salmo 63:1, no início: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. E Jesus disse, certa vez: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você já bebeu dessa água? Você já bebeu dessa água? Sim? Aleluia. Sim? Sim. Amém. Mas se você continuar lendo esse texto de João 7, tem muito mais. Sempre tem mais, né? Deixa o seu dedinho aí em João 4, vai umas páginas para frente. Vamos ler João, capítulo 7, verso 38.
Acharam? João 7,38 diz assim, o 7,37 diz, a parte B, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Uau! Como diz o Gabrielzinho, né? Meu netinho. Quando eu preparava esse estudo para essa noite, eu me deparei com esse texto. Meus irmãos, eu senti um friozinho na barriga. O que o Senhor quis dizer com quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva? O que significa isso? A explicação está no verso seguinte, no verso 39. E aí eu explico o porquê do frio na barriga. Isto ele disse, verso 39, com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quando nós saciamos a sede espiritual no Senhor Jesus, o seu Espírito fluirá através de nós, e rios de água viva correrão de nós. Me dá um frio na barriga. Você tem visto em mim esse rio de água viva correndo? As pessoas têm visto um rio de água viva correndo de você? Ou seja, você tem visto o Espírito Santo fluindo através de mim? E de você? Talvez seja fácil nós dizermos aqui, em alto bom som, eu já bebi dessa água da vida. Amém. É verdade. Mas será que você tem espelhado isso na sua vida? Talvez você esteja vivendo como aquela mulher, um tipo de religiosidade superficial, vazia, mórbida. Não foi para isso que Jesus veio. Ainda tem muitos que não experimentaram da água viva, da vida, que estão vivendo à margem do Senhor Jesus. Muitos que frequentam a igreja, conhecem a Bíblia, foram criadas na igreja, foram batizados, fizeram pública profissão de fé, talvez chegaram a ocupar cargos, cantam no coral, diretoria, mas com o passar do tempo, se esfriaram, se tornaram meramente religiosos, como aquela mulher. Conhecem a verdade, vocês vão ver que ela conhecia a verdade. Pensam que vão para o céu por causa da sua religiosidade, mas ainda não beberam verdadeiramente da água viva, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas vamos voltar para o capítulo 7 de João. Você deixou o seu dedinho lá marcado? Esse texto, meus irmãos, ele é riquíssimo em lições. Eu creio que, talvez, se houver oportunidade, o Ion me convidar mais vezes, eu volte aqui para falar de outras coisas desse texto. Mas, como eu falo aqui, pelo menos uma vez, no máximo 2 vezes por ano, né, eu acabo falando mais do que o normal, aquele sermãozinho mais longo. Eu espero que os irmãos não estejam cansados ainda. E é por isso que eu pulo aquela sessão dos anúncios, para a gente poder ficar mais tempo com o estudo da palavra, né? Versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher não entendeu nada. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. O único tipo de sede que ela conhecia era física. A única água que ela tinha bebido era a água de um poço. Então, Jesus precisava criar nessa mulher um desejo de reconhecer a sua mais profunda necessidade espiritual. E Jesus encontrou uma estratégia muito interessante para isso. Ele foi lá na vida pessoal dela. Versículo 16. Vai, chama teu marido e vem cá. E ela respondeu honestamente, não tenho marido.
Até esse ponto, a conversa estava interessante, mas a mulher estava usando uma linguagem material. Mas as próximas palavras que saíram da boca de Jesus foram um momento decisivo para a vida dela. Versículo 17. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Imagina o impacto destas palavras nessa mulher. Jesus, um estranho, estava parado ali naquele poço, um homem judeu, que provavelmente a forma mais comum e normal era simplesmente ignorá-la, nem olhar para a cara dela. Esse camarada sabia e conhecia os pormenores da vida dela. Desculpa, Ferreira. Mas essa pessoa conhecia os detalhes da vida dela. Eu fico imaginando que essa mulher poderia representar bilhões de pessoas no mundo que passam, estão perto do Senhor Jesus, estão querendo saciar as suas necessidades físicas e espirituais, mas elas não entendem o que o Senhor está dizendo. Elas não entendem a mensagem do Evangelho. Poucos sabem e poucos conhecem que o Senhor Jesus está oferecendo a água da vida eterna. Nesse momento, aquela mulher estava vivendo um dos momentos mais importantes da sua vida. A sua vida era uma vida de confusão. Ela tinha passado de um homem para outro, estava agora numa relação insatisfatória com um homem que nem era seu marido. Mas, naquele momento, ela estava falando com alguém que estava lhe oferecendo a vida eterna e cujas palavras provavelmente comprovavam que ele poderia cumprir essa promessa. Esse foi um momento crucial na vida daquela mulher. Com a crise que nós estamos vivendo hoje, nós temos pessoas que não estão nem aí, continuam da mesma forma, usando e abusando da água. Outras procuram fazer alguma coisa, estão preocupadas, dão valor para a água, estão tentando economizar. E é assim mesmo que funciona com relação à água da vida, o Senhor Jesus. Né? Muitos não estão nem aí com Ele. Não têm a menor ideia do que foi o Criador do universo se despojar da sua divindade, assumir a forma humana, se limitar, sofrer, ser humilhado para resolver o problema do nosso pecado. E a água da vida está aí para ser tomada, mas eles preferem a água comum. Ou seja, eles preferem as coisas do mundo. Eles não precisam, eles não querem a água da vida. Por outro lado, tem muitos aí que estão pregando um outro evangelho, como diz a palavra de Deus, um outro evangelho. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é poluindo, é sujando o nome de Jesus. Seus atos, suas palavras não são do verdadeiro evangelho. Jesus e a mulher samaritana estavam agora falando de coisas espirituais. Ele tinha despertado nela esse lado, essa necessidade espiritual. E eu pergunto, o que você faria na situação dela? Se você estivesse no lugar dessa mulher, o que você faria? Você começaria a fazer algumas perguntas para o Senhor? Algumas perguntas importantes? Provavelmente sim, e foi o que ela fez. Na sua pergunta, do versículo 20, ela foi direto ao ponto, tratando de coisas espirituais. Onde ela deveria adorar o Senhor para ser aceita por Deus? Verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Olha, tem muita história por trás dessa pergunta
dessa mulher, porque durante séculos os samaritanos eles tinham defendido as suas práticas de orações em vários lugares, em outros lugares que não o templo, como aqui o Monte Gerizim, da qual ela faz menção. E os judeus, apesar de todos os seus erros, eles continuavam defendendo que o lugar de adoração a Deus era em Jerusalém, era lá que Deus havia designado o lugar como de adoração. E aí no versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes-me crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A resposta de Jesus aqui desafiou aquela mulher a desviar os seus olhos do monte e olhar para a sua alma. Jesus disse assim: olha, não me entenda mal, né? Os judeus eles estão certos em adorar em Jerusalém, por enquanto. Os samaritanos não sabem exatamente o que eles estão fazendo. Mas tudo isso vai mudar. Tudo isso está para mudar, porque o Pai, como um ser espiritual, ele está buscando pessoas que o adorarão em espírito e em verdade. Será que essa mulher, que estava tão preocupada com a água do poço, poderia, nesse momento, despertar dentro dela um genuíno interesse espiritual? Jesus pensava que sim. Ele que conhece a natureza de todas as pessoas, ele sabia melhor do que ninguém que aquela mulher pecadora precisava de misericórdia, precisava ser resgatada e libertada do pecado. Mas tinha uma revelação ainda muito mais interessante, muito mais surpreendente para vir. Quando a mulher pensou naquela resposta de Jesus, ela falou sobre uma coisa que ela acreditava, sobre algo que ela conhecia. Versículo 25, ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E aí, então, na resposta que ela ouve do Senhor, ela entende por que lá no verso 10 ele foi enigmático, né? Quando ele disse: se você soubesse com quem você está falando. Mas agora os interesses espirituais daquela mulher estavam despertos. Ela estava pronta para ouvir o resto da história sobre aquele viajante judeu. Verso 26, disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Será que é verdade? Será que aquela samaritana, uma mulher desprezada, ignorada, será que ela poderia estar falando face a face com o ungido de Deus, o Messias, o Cristo prometido? Nesse ponto chegaram, verso 27, neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A mulher estava tão impactada espiritualmente que ela esqueceu do cântaro, esqueceu da água. Eu creio que esse cântaro pode representar as coisas do mundo, as coisas materiais, a nossa velha natureza. Quem se converte a Senhor Jesus Cristo, quem toma da água da vida, abandona os cântaros dos vícios, dos atos ilícitos, das condutas indignas, ou seja, da velha natureza pecaminosa.
e, em contrapartida, o novo nascido, ele enche seu cântaro da água da vida, o Senhor Jesus. E é interessante que Jesus não teve que mandar essa mulher espalhar a notícia, né? Jesus não deu para ela uma aula de técnica de evangelismo. Ela simplesmente recebeu uma semente, e a semente da vida eterna, que foi suficiente para que ela tivesse uma reação que provasse que ela realmente bebeu daquela água da vida. Ela deixou tudo e saiu correndo para a cidade para contar e anunciar a todos acerca daquele encontro que ela tinha tido com o Senhor Jesus. E muitos creram naquela mulher. Querem ver? Pulando agora para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Após isto, Jesus ficou com os samaritanos 2 dias. Houve comoção naquele lugar, e muitos souberam e creram que ele era o Senhor, o verdadeiro Salvador do mundo. Quantas vezes nós estamos retendo algo que nós devemos falar e anunciar a todas as pessoas que nos rodeiam? Jesus nos salvou. Agora nós somos seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Então, para terminar, meus irmãos, se esse encontro de Jesus fosse com você, como ele seria? Assim como você tem tratado a crise dessa água que nós estamos vivendo, como que você tem agido em relação à água da vida? Rios de água viva têm fluído de você? Nós cantamos aqui: toda vez que eu olho para o meu Senhor, eu sinto uma água viva que sai dentro de mim. É só quando você olha para o Senhor. Você tem que olhar para o Senhor todo momento, então. Você tem vivido as verdades espirituais na sua vida? Você disse sim, eu bebi. O Senhor Jesus é a água viva, a fonte eterna pela qual o nosso coração anseia. Por isso, Ele nos convida todos os dias, todos os momentos, como o Flávio falou aqui hoje de manhã, todos os dias: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus Cristo é a água da vida eterna. Que sejamos impactados pelas palavras de Jesus e que nós sempre saciemos a sede das nossas almas com a água da vida que somente o Senhor Jesus pode nos dar. E que essa água possa jorrar, se manifestar de dentro de cada um de nós, alcançando a todos quantos nos rodeiam. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Eu não fiz este sermão com intuito evangelístico, não. Mas o Senhor colocou no meu coração que, nesse momento, eu deveria perguntar se há alguém aqui essa noite que queira tomar da água da vida, ou seja, que reconhece que precisa do Senhor Jesus, que quer beber da vida eterna, da água da vida eterna. Se você quiser, depois eu oro com você. Eu queria só, aí mesmo onde você está, levante a sua mão, só para eu orar com você. Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, mas se tiver alguém que queira entregar a sua vida para o Senhor Jesus, nesse momento, amém, pode abaixar, amém, pode abaixar. Eu vou orar por vocês nesse momento. Pai, temos 2 pessoas aqui que querem tomar da água da vida do Senhor Jesus.
E eu peço nesse momento que o Senhor derrame sobre elas da tua água nesse momento. Ore comigo, minha irmã que levantou a mão. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é o Deus Criador do universo. E eu preciso de Ti. Reconheço que o Senhor morreu naquela cruz para morrer pelos meus pecados. E nesse momento eu entrego a minha vida a Ti, de todo o meu coração. Eu quero dessa água da vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você que continue em oração. Você que talvez tenha sido impactado pela palavra do Senhor Jesus, você já tomou da água da vida. Mas você sente que não está fluindo rios de água viva. Talvez você esteja sentindo que está em falta com o nosso Senhor. Você tem sido negligente, talvez. Uma religiosidade superficial. Eu queria orar por você também essa noite. Queria orar, na verdade, junto com você. Se tem alguém aqui essa noite que quer assumir um compromisso com o Senhor Jesus, que o Espírito Santo jorre de dentro de você rios de água viva, levante a sua mão, eu quero orar junto com você. Eu tenho sempre aqui, quando falo no início do ano, eu sempre deixo desafios para os irmãos. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Nós vamos orar juntos agora. Meus irmãos, nós estamos iniciando o ano de 2015. E eu quero deixar esse desafio para você. Que o Espírito Santo de Deus, que é o nosso rio de água viva, possa jorrar de dentro de você. Pai, nesse momento, diante da Tua palavra, eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia de mim. Porque muitas vezes, Senhor, eu deixei de ser, o Espírito Santo agir na minha vida. E eu deixei de mostrar o Senhor Jesus, o Espírito Santo jorrar de dentro de mim. Pai, eu queria nesse ano assumir o compromisso de poder mostrar para as pessoas que estão ao meu lado, os meus parentes, minha família, meus colegas de trabalho, a todo aquele que eu tiver oportunidade, Pai, que ele possa sentir e ver essa água maravilhosa que é o Senhor Jesus jorrando de dentro de mim. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.